Meu nome é Tancredo Franzini Piscin, sou pediatra e atendo aqui na Maternidade Jacanadás. O assunto de hoje a ser tratado é sobre o refluxo gastroesofágico, algo comum no recém-nascido ou mesmo no bebezinho, embora não seja normal. Então é algo comum, vamos colocar quase uns 80% das crianças apresentam refluxo, né? E deve ser tratado como então, uma doença que causa algum incômodo para a criança. O que é refluxo? Refluxo é a facilidade da criança em regurgitar o conteúdo que já está no estômago dela, geralmente o leite. Mas esse leite ele não volta só o leite, ele volta também com ácidos que tem naturalmente no nosso estômago para a digestão. E esse ácido causa uma queimação importante na criança. No esôfago dele, ele fica com azia, com choro, com dores. E aí que a gente pensa ou não em tratar, né? Existem várias alternativas de tratamento para esse refluxo e dependendo da criança, você vê, tem um bom ganho de peso e tem pouca dor, então vamos aguardar, é comum, então vamos aguardar, nem se trata. Tem um mau ganho de peso e muita dor, muito choro, quer mamar toda hora, que significa que ele está tendo dor, às vezes ele quer toda hora, acabou de sair do peito e já quer voltar para o peito, às vezes ele regurgitou, deu azia, ele quer voltar para dar aquele alívio, aquela sensação de bem-estar. Então o que a gente faz? A gente usa alguns medicamentos, que a gente poderá até falar depois no final. Mas o mais importante é na criança que tem refluxo, é uma adequada posição para amamentar. Então se ele chora muito antes de amamentar, se ele não arrota após amamentar, ele tem um risco maior de refluxo, né? Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que colocar na posição correta para o neném amamentar, terminou de amamentar, coloca na posição também correta para a tradicional arroto ou eructação. Então a gente coloca no ombro, dá um tapinha nas costinhas do neném para ele arrotar. Isso é muito importante, porque aí nós vamos evitar cólicas, automaticamente ele não vai se retorcer por causa de cólica e não vai também ter refluxo. Então evita as duas coisas, evita a cólica quando ele arrota e evita também o refluxo. Um dos fatores que evita o refluxo. O importante também do refluxo é o risco que ele tem de aspirar esse conteúdo que estava no estômago indo para o pulmãozinho, que é o mais grave, né, que é a aspiração. Aí é muito grave. Então o que a gente tem que fazer com que esses nenês que têm refluxo não cheguem ao ponto de aspirar o leite. E aí, quando a gente vê que tem esse risco, a gente entra com um tratamento medicamentoso. Hoje tem várias opções, não é aquele sucesso muito grande com medicação, então a gente precisa da medicação, da orientação na hora de amamentar e dos cuidados na hora de deitar o nenenzinho, né, colocar um pouquinho mais inclinado o berço, né, normalmente na literatura fala-se inclinar o berço 30 graus de elevação, mas aí todo pediatra vai te orientar na hora da consulta. Mas o importante, deixar seu neném arrotar, posicioná-lo deitando de lateral se ele tem risco de regurgitar, para que não haja risco dele vomitar e aspirar esse conteúdo. E procurar o médico, porque aí ele vai saber se compensa ou não entrar com medicamento e solucionar o problema da tua criança. Além da gente permitir que ele arrote para que ele tenha menos risco de vomitar, o importante é deitá-lo numa posição correta. Hoje em dia já existem no mercado travesseiros com uma elevação recomendável em torno de 30 graus, né, para que ele tenha menos risco de regurgitar. É um travesseiro com uma discreta elevação e também mesmo ali a gente pode colocar o neném deitado de lado quando ele mamou muito, né, em ambos os lados, né, lado esquerdo e lado direito, ou às vezes barriga para cima. Mas geralmente a gente recomenda quando vai de barriga para cima, quando você tem mais facilidade de observar seu nenê, você estando pertinho dele, ou passando uma roupinha que possa dar uma olhadinha nele, e à noite, quando você vai dormir, ou quando você vai tomar um banho, que vai ficar um pouquinho distante, deita teu nenê de lado, para que haja menos risco de ser surpreendido com um engasgo, com um susto, né, que não precisaria passar. É muito comum nós pegarmos o refluxo até os 6, 7 meses no máximo. Depois ele passa, vai aliviando para a criança, né? Mas algumas crianças maiores que permanecem com refluxo têm que tomar algumas condutas a mais. Evitar chá, café, porque essas substâncias, mesmo nós adultos, ela causa um certo desconforto gástrico, ela propicia o refluxo. Numa criança que já tem o defeito vai facilitar muito mais ainda. E também evitar muito líquido, o suco. Então a gente prefere alimentos pastosos, uma sopinha mais pastosa, uma papinha menos líquida, ou até mesmo um suco, só que um pouquinho mais concentrado, né? Não muito aguado para não facilitar e não muito ácido também, que aí aumentaria o risco do refluxo. E nessas crianças maiores, aí há outras alternativas medicamentosas com muito mais sucesso, né? Mas normalmente o que eu recomendo, finalizando o vídeo, é que nos pequenos a gente deixe arrotar,
Posicione eles de lado caso eles tenham muito refluxo e procure o atendimento para que não sejamos surpreendidos com engasgos mais importantes que um simples tossezinha, um simples susto ali. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.